presídio era um problema para a cidade, porque ele estava no centro da cidade. Era aquela história do local superlotado, mal cuidado, de pessoas perigosíssimas naquela situação. Já tinham acontecido algumas situações sérias, graves ali. Eu já não era mais repórter, eu estava na edição. Eu estava chegando para o meu plantão de editora, com qualquer roupa de quem vai ficar na redação, né? Quando nós chegamos aqui, eu me lembro que o Salomão também estava, e a gente ouviu falar que tinha estourado essa rebelião. Então eu cheguei, fomos para lá e tal, nosso carro ficou, o caminhão, aquele caminhão bonito que a gente tinha, está lá no jornal agora. Era um puta carro aquele, todo equipado. Ficou na Conselheiro, do lado da importadora, onde é hoje um supermercado lá agora. Ali era uma loja de revenda de carro, importadora de ferragem que já fechou. Nosso carro ficou ali. Era bem na frente do São José. Aí, então, quer dizer, que a nossa base era ali. A gente tinha limitação de cabo, porque era no cabo. Microfone era no cabo. Então, a gente tinha umas limitações. Era só para o vivo mesmo ficar ali, que a imagem está aberta lá e tal. Fechava no zoom e tal. Tá bom. Quando a gente chega lá, aquele presídio no meio da cidade, né? No meio daquela praça, e já estava cercado, né? E a gente via lá em cima os presos o tempo todo andando de um lado para o outro, né? O tempo todo andando de um lugar para o outro. Não tinha cordão de isolamento, depois que criaram um cordão de isolamento, então a gente ficava ali completamente vulnerável àquela situação, né? Eu me lembro e aí disseram, vai entrando ao vivo, conforme tem a notícia, você vai entrando ao vivo. E eu me lembro que logo que a gente chegou, acho que a primeira entrada que eu fiz, que foi muito chocante, foi descendo um corpo, assim, que é essa imagem clássica, né? Um corpo amarrado, ele foi descendo na parede do presídio São José e rolando aquele sangue, né? E os presos gritavam que era do José Augusto Viana Davi, o ninja, nunca esqueço o nome dele, né? E eu fiz uma das maiores burradas da minha vida, que é comum no ao vivo, porque a gente fica muito emocionado, muito afetado, que é não checar. Então, eu confiei na informação, porque os presos gritavam de lá, a gente ouvia, e eles falavam, tá morto o líder, está morto o líder. Eu falei, entra ao vivo, entra ao vivo. Me deram entrada ao vivo, e eu entrei ao vivo dizendo, está morto o líder da rebelião, José Augusto Viana Davi. Quando acabou esse ao vivo, que foi, acho que, o mais chocante que todo mundo lembra, eu falei, meu Deus, e se não for ele? Como é que eu fui confiar nos presos, né? E fiquei com aquela angústia, né? Aquela responsabilidade ética de ter dado uma informação errada, mas depois, horas e horas depois, a polícia confirmou que, de fato, era o ninja, né? Atenção, os presos estão agora, nesse momento, na torre do presídio, ameaçando jogar o corpo do assaltante José Augusto Viana Davi. Atenção, o corpo está caindo, está morto, o líder da rebelião, José Augusto Viana Davi. Você vê aí o corpo dele amarrado, caindo. É a prova de que a polícia queria, de que o líder está morto. Eles falaram que em 30 minutos eles querem os carros na porta para poder fugir. E que se a polícia não providenciar esses carros, eles vão jogar lá de cima mais corpos. Vânia Torres para o plantão do Jornal Liberal. A gente entrava ao vivo, os meninos lembram quem estava comigo, a gente entrava ao vivo um minuto atrás do outro, que tinha horas que eu não tinha negócio de eu vou entrar ao vivo, me dar passagem, não, era assim, acho que era o Ismar que estava comigo, né? Vai entrar ao vivo, tu tá ao vivo, era assim, estás ao vivo, entra. Era uma entrada atrás da outra. Como era um domingo, a programação não é muito... a grade não é muito apertada, então foram me dando passagem, a imagem era muito forte, né? Então, era assim, vai, estás ao vivo, e eu ia entrando, né? Vai, pede, Ismar, pede. E atenção, você vê aí agora imagens dos reféns sendo liberados, tá? Ainda tem 7 reféns no presídio São José. Pegaram um preso lá, o preso corria lá em cima do presídio, eu aqui acompanhando ele lá em cima, e esse preso se jogou lá de cima para não morrer. Ele se jogou lá de cima e eu acompanhei. Aí já foi tudo ao vivo, cara. Foi o fim da rebelião. O cara tá lá, estão jogando telha, pegavam telha e jogavam no preso lá, rapaz. Eles querem a entrada das visitas, eles querem a entrada dos parentes que estão ali após o cordão de isolamento. Hoje seria dia de visita aqui no presídio São José. A gente ouve muito barulho lá dentro, eles parecem estar quebrando alguma coisa. Ainda agora ouvimos estrondos, tiros, jogaram mais um corpo.
jogaram mais um corpo agora, aqui do presídio de São José. A situação é muito tensa. A gente ouve muito barulho lá dentro. Eles parecem completamente sem liderança, perdidos, querem o fim da rebelião. Domingo à tarde está muita gente em casa, né? Começa a todo mundo assistir. A minha mãe me ligava e dizia: minha filha, vem embora para casa, pelo amor de Deus. Vem embora, tu tem tua mãe, tu tem uma filha, vem-te embora agora. Né? Eu tenho até esse áudio de eu falando no microfone com a mamãe, porque eu tenho todos os ao vivo. E eu disse: mamãe, eu não posso ir embora. Né? Como que eu vou embora, largar uma situação dessa? Né? Eu saí, eu e o Salomão correndo, eu estava narrando ao vivo, eu saí correndo, me escondi naquela parada de ônibus, que tem bem na esquina, na virada, né? Ali, quem vai para Roberto Camelier. E eu, com medo, joguei o microfone para o Salomão. Eu disse: narra, porque eu estou apavorada, e me escondi atrás de uma árvore e dei o microfone e ele começa a narrar. Atenção, nesse momento, um dos presos que se jogou do São José está sendo atingido por telhas. Os presos jogam telhas, jogam pedras, jogam tudo. Ele continua vivo, ele se mexe, mas ele está sendo atingido ferozmente por telhas. Os presos estão protestando contra o fato dele ter pulado, estão jogando em cima dele, a polícia vai lá, a polícia está tentando, tiros, nesse momento muitos tiros no presídio São José, nesse momento muitos tiros no presídio São José, atenção, coisa continua, muito tiro, nesse momento a polícia tenta resgatar o preso que se jogou e estava sendo chacinado pelos outros presos com telhas, continuam atirando, a ordem é para avançar, a polícia agora pede calma. Estão tentando retirar o preso que se jogou, ele está muito ferido, ele se jogou e foi atingido por telhas, por paus, jogados pelos presos de cima do presídio. Muita atenção, o preso está sendo trazido pela polícia, protegido por escudos. Momentos de muita tensão, não se sabe até que ponto o preso continua vivo. Ele estava se mexendo nesse momento. Ele está sendo protegido por escudos da polícia militar, que está sendo retirado de lá. Não se sabe a situação do preso. A primeira informação é que ele estaria vivo depois de pular, mas ele foi atingido. A ambulância está sendo providenciada nesse momento para retirar o preso. A situação é muito tensa no presídio. O preso que se jogou e foi atingido por telhas está muito ferido, está sendo recolhido pela ambulância. Não se sabe as condições de saúde dele, mas é muito ruim. A situação é complicada, a situação é muito tensa no presídio. Eu acho que eu nunca tinha participado de uma cobertura nesse nível, ao vivo, entendeu? Narrando alguma coisa assim e vendo a situação de pessoas morrendo, de pessoas se jogando, de pessoas sendo jogadas. Era muito pavor, a gente sem colete à prova de balas, sem nada. Naquela época não tinha. E está, atenção, sai agora a senhora de mais de 70 anos que estava como refém. O padre sai junto com ela, o padre da igreja de Nossa Senhora de Aparecida, da Pedreira. Foi um momento crítico no sentido de você era parte da notícia, entendeu? Você estava ali para narrar aquilo, mas você precisava também se proteger dos tiros, você tinha que se proteger das outras coisas. Agora, pelo lado de trás do presídio São José, os presos começaram a se jogar. 2 presos já se jogaram, tá? Foram levados. A polícia, nesse momento, por favor, a polícia nesse momento está se aproximando de novo da lateral do presídio. É naquela área que os presos estão se jogando. A imprensa não tem acesso a essa área. Aí entramos no Faustão, eu e a Vânia. E eu falei: para entrar no Faustão, bora, tá tudo bem, tudo tranquilo. Não estava sentindo mais nada, o que viesse ali para mim estava bom, né? E aí o Faustão me chama, eu entro, né? E aí eu nem sabia, porque eu não tinha retorno, eu não sabia nem que imagens ele estava vendo. E ele dizia assim: ô Vânia, essas imagens que a gente está vendo agora? Eu falei: aham, eu não sabia que imagem era, né? Que o preso cai, eu falei: aham, sim, eu narrava sem ver, mas eu imaginava o que ele estava vendo, né? Os 3 líderes do movimento foram mortos. Segundo a polícia, eles se desentenderam dentro do presídio e se mataram. Tem a hora que as pessoas... A hora que eu narro 15 minutos direto, que é o ao vivo, assim, longuíssimo, né?
o ao vivo mais longo para aquela época, nunca se tinha feito um ao vivo tão longo, como disse o Alfonso Clautal, que era diretor na época, é a época que os parentes dos presos, parentes de refém que estavam ali, eles quebram o cordão de isolamento e invadem em direção ao presídio. É nessa hora que eu fico narrando direto até o fim da rebelião, né? Estão correndo, se aproximando aqui do presídio totalmente sem controle. A cavalaria da Polícia Militar tenta contê-los, mas é impossível. A multidão quer chegar em frente ao presídio São José. São familiares tensos para saber de quem são os corpos. Em frente ao presídio São José, a Polícia Militar também se descontrola e corre para tentar conter essa multidão, porque é muito perigoso se aproximar aqui do São José. Tá? Houve um reforço aqui no cordão de isolamento, onde estão os jornalistas, para que nenhum parente, ninguém, além da imprensa e dos policiais, passe. A polícia tenta conversar com eles, tenta explicar do perigo de se aproximar, já que essa rebelião ainda não foi encerrada. E atenção, a informação que nós recebemos agora há pouco é de que todos os reféns foram liberados. A polícia não sabe se existem corpos lá dentro. A polícia permite aqui que os parentes se aproximem. Ninguém sabe se eles vão poder entrar no presídio para a visita, que seria hoje. O pessoal está muito nervoso. Tem muito curioso aqui também, gente de bicicleta, não são só parentes dos presos, tem muita gente se aproximando e está difícil manter o controle aqui. A polícia tenta organizar, mas tem uma multidão aqui.